Quem abriu a Bíblia em Judas, diga amém. Vamos à palavra, carta, epístola universal de Judas, do apóstolo Judas. Esta carta só tem um capítulo, glória a Deus. E eu quero vou tomar um versículo, que é o versículo 3, que é o versículo-chave da carta, mas quero começar lendo a partir do versículo 1. Leiamos Judas, versículos 1 ao 3. Escute a palavra. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. E o 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vamos repetir o versículo 3, toda a igreja. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade. Amém. Toma teu lugar dando glória a Deus. Fica ligado com Deus. Te volta para cá e não deixa nada tirar tua atenção, porque eu trago uma palavra do céu para o teu coração neste momento. A carta de Judas, apesar de ter apenas um capítulo, de ser uma carta do ponto de vista físico, pequena, quase inexpressiva, imprensada entre as epístolas universal de João e o Apocalipse, que também João escreveu, esta carta é uma carta importantíssima e tão atual como nos dias em que Deus, pelo seu Espírito, inspira Judas a escrevê-la. Judas estava concentrado e determinado a escrever uma carta a toda a igreja acerca da salvação, que ele chama salvação comum, ou comum salvação. Mas em meio a esta demanda, em meio a esta preocupação e determinação de assim fazê-lo, com a proposta de instruir a igreja acerca da sua vivência, do desenvolvimento da sua salvação, ele é enfático, ele abre um parênteses e diz: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos. Judas é desafiado pelo próprio Deus a ver e a compreender a necessidade que existia de ele escrever sobre um outro assunto que era mais necessário e era mais urgente naquele tempo. E de que Judas está falando? Ele diz: eu vi a necessidade de escrever-vos e de exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas percebe
que a fé da igreja está sendo bombardeada, atacada. A fé da igreja está sendo solapada por conta de falsos mestres, de falsos profetas e de falsos irmãos, de pessoas infiltradas, camufladas, disfarçadas, de pessoas mal intencionadas que se misturavam entre o rebanho, vestidos de ovelhas, mas que por dentro eram lobos devoradores. E então o Espírito Santo diz para ele: escreva, porque minha igreja precisa ser despertada a se levantar, a arvorar a bandeira, a marcar presença, a delimitar limites, aleluia, não permitindo que sua fé seja mesclada, que a sua fé seja misturada, contaminada. E o Espírito Santo então passa a mover a pena, mas mais que isto, a mente, o coração e a visão espiritual deste apóstolo. Eu acho interessante, por isso eu li o versículo 1, 2 também, aleluia, que ele, Judas, se identifica neste texto única e exclusivamente como servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele é meio irmão de Jesus, ele é irmão de Tiago, que era pastor da igreja de Jerusalém, que era um líder de influência e que era irmão de Jesus por parte de pai, porque era um filho de José e de Maria. Mas Judas, ele diz: eu sou servo de Jesus Cristo. Ele torna claro, ele deixa notório na sua carta que ele reconhece o seu meio-irmão, não como um parente, não como alguém que tem vínculo consanguíneo, mas mais do que isso, ele reconhece como Senhor, Salvador da sua vida. E sabe por que ele deixa isto claro? Porque quem conhece a história e a Bíblia sabe que Judas, como todos os outros irmãos de Jesus, no primeiro momento era um cético quanto à sua missão messiânica. Não entendiam que ele era o Verbo encarnado. Eles viam apenas como um irmão, como os demais, mas não como um enviado. E eles foram dos últimos a crer que Cristo, que Jesus era o Cristo, o Messias. E isso só veio a se confirmar após a ressurreição de Jesus. Mas vamos voltar para o nosso tema. Ele diz: eu senti a necessidade de escrever-vos. Mas não só escrever, ele quer exortar, ele quer chamar a atenção da igreja, ele quer promover um despertamento espiritual na vida da igreja, para que ela ponha a mão no arado, como um soldado valente, pegue as suas armas, as armas de sua milícia, e comece a entrar na guerra, na batalha, e não ficar de cadeira, vendo a fé ser solapada, vendo a fé ser misturada, corrompida. Aleluia, ele está dizendo: se levantem como arauto, e batalhem pela fé que Deus entregou na vida de vocês. A carta, eu vou dar 3 características desta carta, dentro desta palavra introdutória. Primeiro, a carta de Judas é uma carta de confronto. Eu disse o quê? Eu disse o quê? Confronto. A carta tem a proposta de corrigir, de exortar, de limpar, de purificar, de esclarecer a verdade, com a finalidade de promover a saúde fraternal, a saúde moral, a saúde espiritual, a saúde emocional da igreja.
A igreja tem que ser sadia em todos os aspectos. Aleluia! E só a palavra pode promover este milagre. Jesus mesmo disse em João 17: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. João 15, melhor dizendo. E no 17 ele diz, orando: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A proposta de Judas é curar a igreja, é blindar a igreja, é proteger a igreja, era vacinar a igreja contra os venenos, contra os joios, contra as heresias, contra os enganos, os erros, as mensagens subliminares, disfarçadas. Igreja, esta carta é atual. Deus está falando conosco. A mesma ênfase, a mesma força, a mesma disposição que Deus, que o Espírito Santo falou com Judas naqueles dias, está falando conosco. Temos que despertar, acordar, para batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. A negligência a esta atitude da igreja de combater heresias e erros, de defender e batalhar pela fé que uma vez foi lhe dada, é perigosa. Esta atitude contamina o ambiente, desvirtua a visão, desvirtua o propósito, e nós passamos a ser apenas um grupo de religiosos, e não de cidadãos do reino, que estão em busca do céu, de uma pátria onde reina gozo e paz do Espírito Santo. John Maxwell, o grande líder que comenta a Bíblia de liderança cristã, ele disse, ele escreveu a seguinte expressão, escutem: quando líderes não se posicionam sobre algumas coisas, seu povo pode cair por qualquer coisa. Obreiros, esta palavra é para nós direta. Se nós, como ministros, como obreiros, arautos, servos, que Deus confiou o púlpito, a palavra e a responsabilidade de liderança, se nós não tomarmos posição sobre algumas coisas, se nós começarmos a empurrar com a barriga, cozinhar em banho-maria, fazer vista grossa, fazer que não estamos vendo, que não é conosco, o nosso povo pode cair por qualquer coisa, porque um povo desinformado é fraco, é débil, é presa fácil, mas um povo que tem palavra de Deus é firme, é poderoso. Por isso, igreja, ama a palavra, lê a palavra, come a palavra, seja aluno da escola dominical, não falte culto de oração e doutrina, cresça na palavra, porque um crente instruído, aleluia, não é presa fácil do diabo, mas ele é osso duro de roer, ele é duro na queda. Quem acredita nisso dá glória. Segunda característica da igreja, da carta de Judas. A carta de Judas é uma carta rica e contundente. Além de ser confrontadora, crentes sadios precisam aprender a lidar com o confronto, porque a verdade nos confronta para não cairmos no erro. A carta de Judas, além de ser uma carta de confronto, ela é rica e contundente. E deixa eu provar isto em 2 pontos. Primeiro, ela é rica por suas informações.
Judas traz 30 informações nesses poucos 25, eu creio que é 25 versículos. É uma carta diminuta, mas nesses 25 versículos tem tanta informações que eu posso compará-la neste ponto como sinalizadores de uma estrada perigosa, sinuosa, numa estrada de aventura. Eu já andei em algumas estradas assim, estradas que a gente entra meio nervoso, porque é abismo de todos os lados, é muita curva, elas são sinuosas, perigosas, mas elas são cheias de placas, de sinalizadores, de advertências, dizendo cuidado, dizendo diminua, dizendo pise no freio, dizendo aleluia, use os faróis, e assim sucessivamente. A carta de Judas é como essa estrada sinalizadoras, como placas de advertências, abrindo nossos olhos, chamando a nossa atenção, para que nós não incorramos em nenhum perigo, não caiamos em nenhum espinhadeiro, mas cheguemos do outro lado da estrada, são e salvos pela graça do Senhor. Segundo, esta carta é rica e contundente, não só por suas informações, mas também pela sua exortação, a aplicação que devemos ter, aleluia, na vivência do cristianismo. Ela não só é uma carta que informa, mas exorta a vivermos segundo a verdade, a aplicarmos as verdades nelas contidas. Elas motivam cada cristão a viver a essência da sua fé. Vocês sabem que a vida cristã é uma vida de fé. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, diz Deus, minha alma não tem prazer nele. Deus quer que a igreja avance, que a igreja caminhe, que a igreja não abra mão da sua fé, que a igreja não abra mão dos seus princípios, que ela siga firme na fé que ela tem Cristo Jesus, vivendo, aplicando a verdade, desenvolvendo a sua fé e a sua salvação. Terceiro lugar, a carta de Judas, além de confrontadora, além de rica e contundente, ela é uma carta profética. E talvez esta característica é a que mais se relaciona conosco, ou em outras palavras, é a que mais, aleluia, nos aproxima e nos identifica com esta palavra, que a torna real, que a torna atual, que prova que ela não é uma mensagem ultrapassada, retrógrada, não, é uma mensagem para hoje. Deus está falando com quem está me ouvindo aqui nesse templo, Deus está falando com quem está comigo nas redes sociais e na televisão, Deus está falando com você, é o brado profético de Jeová, gritando para a igreja do século 21, acorda, te levanta e batalha pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Ela é uma carta profética, aleluia, porque é evidente o seu chamado, o seu confronto, a sua mensagem para os dias que estamos a viver. Ela é uma carta profética, porque ela traz a revelação da essência do próprio Deus. E não teríamos tempo para entrar nessa essência, mas eu poderia dizer, basicamente por nosso entendimento, o que é a essência de Deus. A essência de Deus, aleluia, se apresenta por toda a Bíblia como um Deus de amor.
e um Deus de justiça. Amor e justiça, amor e justiça, amor e justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é amor, músicos, mas Deus é justiça. Aleluia! Esta carta mostra o amor de Deus, mas mostra também a justiça de Deus. Aleluia! Esta carta revela a graça de Deus. Ontem o nosso tema em todos os cultos, com a participação da nossa juventude e adolescentes, era tremenda graça. E o texto era Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! Glória a Deus. E eu sei que o Senhor derramou graça ontem em todas as congregações, porque o nosso Deus é um Deus de graça. Quem vive debaixo da graça aqui, quem sobrevive pela graça, quantos amam esta graça, você pode adorar e glorificar pela graça. O nosso Deus é um Deus de graça, mas o nosso Deus também é um Deus de juízo. Juízo. Aleluia. Glória a Deus. Deus de graça e Deus de juízo. Se você olhar todo o contexto bíblico, você vai ver que é assim que Deus se revela, de uma forma, de uma avaliação geral, do Gênesis ao Apocalipse. Aleluia. Jesus faz vaticínio a esta realidade no sermão profético, quando ele diz: assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, também será nos dias que o Filho do Homem vai se manifestar. O que temos nos dias de Noé e de Ló? A revelação do amor e da justiça, a revelação da graça e do juízo. Deus é Deus de amor, mas é Deus de justiça. Nos dias de Noé e de Ló, temos esta evidência. Nos dias de Noé, onde está, aleluia, a graça, pastor? A revelação de Deus a Noé, dizendo: eu vou destruir o mundo, construa uma arca, e enquanto você a constrói, pregue a minha mensagem, chame o povo a entrar na arca, porque eu vou entrar em juízo. Onde está o juízo, pastor? Quando Noé estava na arca, e todos quantos lhe obedeceram, e os animais irracionais, que tiveram capacidade mais do que os racionais de obedecerem a mensagem de Noé, estavam dentro da arca. Deus lacrou a porta da arca, e o céu começa, aleluia, a ennegrecer, e a chuva começa a cair, o dilúvio. Deus não revela juízo sem antes manifestar a graça. Deus não executa juízo sem antes oportunizar a graça. E Jesus disse: vai ser assim no dia do arrebatamento, no dia que o Filho do Homem se manifesta. O dia do arrebatamento vai ser dia de amor e de justiça, de graça e de juízo. Graça para quem vive pela graça, graça para quem vive pela fé, graça para quem está firme na palavra, esperando a manifestação do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça para quem veio ceiar hoje, lembrar o Calvário até que Ele volte. Porque nesse dia a igreja vai ser transladada da terra, vai desaparecer da terra. Mas juízo para quem ficar, justiça para quem ficar, porque o mundo vai ser entregue nas mãos de Satanás, e aí não tem mais jeito. Deus é Deus de graça, Deus é Deus de juízo. E esta carta é uma carta
profética, porque ainda hoje ela ecoa aos nossos ouvidos, mostrando para nós que a graça, que a porta da graça está aberta para quem quiser entrar, mas vai chegar o dia que Deus já agendou, que a porta vai fechar, e quando ela fechar, quem ficar do lado de fora estará perdido eternamente, mas quem estiver do lado de dentro vai estar com Cristo de eternidade em eternidade, e quem espera esse dia pode adorar. Aleluia. Por isso, meus irmãos, Judas é tomado por Deus para mudar a sua rota. O plano dele não era escrever esta carta do jeito que ela dispõe. O plano dele era falar da salvação comum. Ele ia fazer um tratado sobre a salvação. E com certeza ninguém melhor do que ele poderia tratar um assunto tão importante, porque ele cresceu com o verbo que se fez carne. Ele foi criado com ele, ele conviveu com ele até o dia, aleluia, que o Espírito Santo vem sobre ele, glória a Deus, e o conduz ao deserto para ser tentado pelo diabo, no último estágio que marcaria o início do seu ministério público. Mas ele é tocado pelo Espírito de Deus a escrever sobre o que estamos falando, esta carta que é confronto, que é rica e contundente, e que é profética, porque traz um alerta para a igreja sobre a sua fé e o modo como ela deve ser vivida e como ela deve ser defendida. Aleluia. A fé que Judas está falando neste texto pode ser o conjunto de todos os ensinamentos e as doutrinas que estão relacionadas com a vida salvífica, com a vida do cristão, com a vida espiritual, com a vida dos cidadãos do reino de Deus. E esse tema é muito vasto na teologia, aleluia, mas ele está dizendo: eu senti a necessidade de exortar-vos, para vocês se levantarem para batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Nos dias que Judas escreveu esta carta, que os eruditos situam entre 60 e 80 da era cristã, neste tempo, os ensinamentos apostólicos já circulavam de forma oral, falada, mas também expressa. Ainda não tinha sido fechado o cano do Velho Testamento, mas as cartas já circulavam. Leia Colossenses 4. Paulo fala da carta que ele está escrevendo a Colossos, mas faz referências a outras cartas que foram mandadas a outras igrejas, que deveriam ser trocadas. A carta de uma deve ser lida na outra. Então, nos dias de Judas, os ensinamentos apostólicos já circulavam de forma oral e expressa em toda a comunidade cristã. Aleluia. A doutrina dos apóstolos, que Atos 2:42 diz que a igreja primitiva perseverava, já era prática comum entre os cristãos. Então a igreja já tinha base, noção e estrutura do que era fé, do que era salvação, do que era a vida cristã, de como viver na presença de Deus, de como desenvolver sua fé. E Judas olha e vê que o Espírito Santo está lhe mostrando a necessidade de combater, ou de um combate em defesa desta fé.
E ele diz que é uma necessidade. Ele está dizendo que é urgente esta carta. Por isso ele muda os planos e começa a escrever, guiado por esse novo direcionamento que o Espírito Santo está falando com ele. Sabe por que ele vê isso? Porque ele está vendo também os ataques dos hereges. E os hereges, eles têm duas coisas fundamentais que eles lutam. Primeiro, eles lutam para contradizer. Depois, eles lutam para acrescentar. Contradizer e acrescentar o que, pastor? O que a igreja crê, o que a igreja vive, o que a igreja prega, o que os apóstolos ensinaram, o que Jesus ensinou e passou para os seus apóstolos, e eles passaram literalmente para os primeiros cristãos. É isso que os hereges estão querendo mesclar, misturar, contradizer. Judas diz nesta carta que eles pervertem e distorcem o sentido real da verdade e da palavra de Deus. Porventura, nós não vivemos uma época parecida? Por isso essa carta é profética. Deus está falando comigo e com você. Acorde, leia a palavra, tenha intimidade com a doutrina. Não deixe o diabo lhe enredar, lhe enganar. Não deixe os falsos profetas destruir tua vida, tua família. Ele diz: vocês têm que se levantar para batalhar. E esse termo tem sentido apologético. Isto é sentido de defender a fé na sua essência, as suas verdades, combatendo os desvios, a falsa hermenêutica que tenta confundir os cristãos e torná-los infrutíferos no reino de Deus. Esta carta é um alerta contra os falsos mestres, contra os falsos profetas e contra os falsos irmãos que se infiltram na igreja numa ação subversiva e sorrateira, com aparência de piedade, como disse Paulo, mas negando a fé. E a Bíblia diz que estes tais não devemos ter comunhão com eles e nem recebê-los em casa. Aleluia! Eu vou ficar só na introdução hoje, mas segunda continuaremos. Deixa eu fechar aqui, fazendo o último exemplo desta carta. Esta carta eu comparo com a parábola que Jesus contou do joio e do trigo. O trigo estava plantado, cada semente na sua cova, na sua leira, no seu devido lugar. Mas o texto diz, Jesus falou: veio um inimigo. O texto é claro: veio um inimigo de noite. Isso não dá entendimento desta carta? Não é assim os falsos profetas, os falsos ensinadores, os falsos irmãos, nesta ação subversiva, sorrateira, oculta. Esse é o mistério da impiedade. Veio o inimigo, disse Jesus, e o que é que ele fez? Enquanto os semeadores dormiam, o que é que ele fez? Pegou a semente do joio e plantou na mesma cova onde estava o trigo. Minou todo o trigal, minou toda a lavoura. Foi Jesus quem disse, falando de falsos ensinadores e falsos intérpretes da palavra, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa.
Ele plantou o joio junto com o trigo. E está todo mundo tranquilo. Cumprimos o nosso dever. Vamos deitar na rede, dormir. Vamos ficar quietos. Vamos tomar açaí, comer peixe assado. E está tudo bem. A igreja só vai estar bem tranquila quando ela estiver lá. Enquanto você e eu estivermos aqui, é guerra, é batalha, é peleja, é briga contra o mal. Não baixa a guarda, igreja. Te levanta para batalhar pela fé. Fique de pé adorando, dando glória, fazendo barulho pentecostal. O inimigo não dorme, o inimigo não cochila, ele espreita de noite para semear joio na tua mente, no teu coração, na tua família, na tua empresa. Mas o Espírito Santo te trouxe esta noite para te dizer: acorda, pega tuas armas e levanta a peleja contra o inimigo e defende a tua fé. Levante a mão para adorar. Peça ajuda do Espírito Santo para você ser um soldado valente neste tempo. Nós não vamos dormir. O diabo não vai trazer joio para este arraial. O diabo não vai semear joio nesta seara, porque esta seara é de Jesus. Está debaixo da graça, está debaixo da palavra. Abra o coração e adore. Adore, adore, adore.